dia, que todos sejam bem-vindos. Vamos conectar com Deus em oração, levar nossos pensamentos. Senhor, meu Deus, obrigado por esse dia, Senhor. Que o Senhor venha abençoar esse culto, Senhor. Abençoe a vida de todo mundo, que o Senhor esteja protegendo sua humanidade. Dê uma tarde, um dia, tudo de bom para todos. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, nós vamos meditar um pouco da palavra de Deus, que se encontra em Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda, exceto o que não dormita nem dorme, o guarda de Israel. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Bom, tem um versículo em Isaías 43:18 que diz: esqueça o que se foi e não viva no passado. Vamos deixar um pouco o passado para trás e viver o hoje, o agora, viver intensamente, amando, perdoando e com coração grato a Deus. O nosso tema é recomeçar. Vamos nos dar a oportunidade de recomeçar. Recomeçar não é fácil, mas podemos tentar. Agora nós vamos louvar ao Senhor. Que todos possam ficar de pé, se puderem. Obrigada.
de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Amém. Nosso tema é recomeçar e a divisa é: mais os que esperam no Senhor renova as suas forças. Isaías 43, ou 40, 31a. Agora eu passo para o ministério louvar o Senhor. Amém. Vamos dizer o nosso tema bem forte, irmãos. No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Mais uma vez. Muito bem. A nossa divisa se encontra em Isaías 40, 31a. Vamos dizer juntos? Mas amém, é isso que nós queremos, renovar as nossas forças no Senhor. E nós vamos cantar a nossa música tema. Se os irmãos já conseguiram aprender, podem estar cantando conosco. E os que ainda não aprenderam, que possam meditar na letra da canção. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção. Foi com muitas pedras, foi com muitas mãos. Meu limite vi diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci. Mas o troféu não é de quem não fracassou. Tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, vem agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois tua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração pra minha nova história.
hoje eu olho pra trás, e à minha frente eu sei que existe muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou. Ao longo dessa estrada, sozinho não estou. E ao olhar pra trás tudo que passou, vem agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, por sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração pra minha nova história. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer que comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, por sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, eu abro meu coração pra minha nova história. Amém. Nós vamos estar retirando os nossos dízimos e ofertas, e enquanto os irmãos estão vindo aqui depositar, nós estaremos cantando o hino do HCC, Levanta Tua Voz e Anuncia. O clamor de um mundo novo cresce em nossa direção.
Nós vamos orar nesse momento agradecendo os dízimos e ofertas. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento aqui na Tua casa, Senhor Deus. Muito obrigada por estarmos aqui junto com os irmãos, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer e para aprender mais de Ti, Senhor Deus. Muito obrigada, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor deposita em nossas vidas, Senhor, não só materiais, mas também espirituais, Senhor. Que essa renda, Senhor, seja usada para Teu louvor e honra e glória, Deus. Nos ajuda a entender Tua palavra e a ouvir aquilo que Tu queres dizer para nós, Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Graças e paz, igreja, amém? Glória a Deus, nós estamos mais um dia na casa do Senhor para juntos aprendermos um pouco mais da sua palavra, amém? Graças a Deus que apesar das dificuldades que estamos passando, o Senhor nos trouxe aqui. Nós estamos como o povo dele para refletirmos um pouco mais sobre a sua graça, sobre o seu amor, sobre a sua bondade para conosco. E é um prazer estar aqui com os irmãos, rever os irmãos, estar na casa do Senhor, estar na nossa igreja mãe. Eu creio que muito já foi falado e muito já foi aprendido sobre esse tema tão maravilhoso que esse mês da juventude está nos propondo, que é sobre recomeçar. Então eu creio que todo mundo que já passou por aqui já falou um pouquinho e hoje nós vamos continuar nessa vertente, vendo que a palavra do Senhor ela nos fala sobre a importância de recomeçarmos em Deus, sobre a importância de realmente buscarmos mais a presença dEle e crermos que Ele tem o poder de nos fazer recomeçar. Então, o tema da nossa reflexão de hoje é o poder de Deus e as atitudes humanas que nos fazem recomeçar a cada dia. Então, nós vamos orar nesse momento, baixar nossas cabeças, pedir a orientação do Senhor para que tudo que seja falado aqui venha dos altos céus aos nossos corações. Amém? Então vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui esta manhã para juntos nós falarmos sobre o teu amor, aprendermos sobre a tua verdade, Pai. Fala grandemente aos nossos corações. Que tudo que eu venha falar não seja da minha boca, do meu próprio entendimento, Senhor, mas que seja uma mensagem dos altos céus a cada coração aqui, Pai. Que nessa manhã, primeiramente, o Senhor venha falar comigo e com cada um, e que nós aprendamos mais sobre a Tua graça e sobre o Teu amor. É em nome do Teu amado Filho Jesus que nós pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Então, o nosso tema, como eu falei, é o poder de Deus e as atitudes humanas que são essenciais aos processos de recomeço. Então nós sabemos que o Deus que nós servimos, Ele tem o poder de nos fazer recomeçar depois de uma queda, mas para que isso aconteça, é muito importante que nós tomemos algumas atitudes e pratiquemos algumas coisas que nos façam receber esse poder e que esse poder seja manifesto nas nossas vidas. E o texto base está lá no livro de Salmos, no capítulo 37. Então, convido você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 37. Nós leremos o verso 23 e o verso 24. Todos encontraram, amém? Então a palavra do Senhor nos diz o seguinte, Salmos 37, verso 23 e o verso 24. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém? Então aqui nós vemos que o Senhor está nos dizendo que no caminho, no meio do caminho, nós podemos passar por tribulações, nós podemos passar por problemas, nós podemos até cair em pecado, mas Ele nos garante que apesar das nossas quedas, Ele não nos deixa permanecer no chão, mas Ele vem e nos sustenta com a sua mão. Se nós formos parar para pensar, o grande recomeço na vida do ser humano, na vida do crente, é o momento da sua conversão,
é o momento que ele se entrega ao Senhor, é o momento que ele nasce de novo. Mas esse não é o único recomeço pelo qual nós passamos. A caminhada cristã, ela tem vários recomeços, porque infelizmente nós não conseguimos manter uma vida de constante comunhão com Deus, de constante santidade. Infelizmente, algumas vezes nós acabamos tropeçando no meio do caminho. E é isso que aqui Salmos, o salmista nos diz, que o Senhor ele não nos garante uma vida sem quedas, sem problemas, mas Ele garante a presença dEle em todo momento. E se nós cairmos, Ele tem o poder de nos segurar pela mão e de nos fazer recomeçarmos na presença dEle. Irmãos, isso é fato. Todos nós passamos por crises, seja no âmbito financeiro, no âmbito emocional, no âmbito espiritual, porque quando nós pecamos, isso é uma crise espiritual, e é o que nós vamos enfatizar bastante nessa manhã. Então, todos nós passamos por crises, sim, mas o que deve nos diferenciar enquanto cristãos é que, mesmo diante das crises, a nossa fé em Deus e a nossa confiança no poder dEle para nos fazer recomeçar, isso é o essencial, é o que deve nos diferenciar. Essa certeza da presença dEle nas nossas vidas, nos sustentando a cada dia. E como a própria divisa, o próprio versículo que nós falamos ainda há pouco, ele tem o poder de renovar as nossas forças. Lá em Provérbios 24:16, a palavra do Senhor nos diz que 7 vezes cairá o justo, mas se levantará. Porque esse é o poder de Deus nas nossas vidas. Nós podemos até cair, mas o Senhor ele derrama sobre nós a sua bênção, a sua unção e nos faz recomeçar na presença dEle. E na Bíblia, se formos parar para pensar, em diversos momentos nós vemos histórias de homens e de mulheres que realmente fizeram a vontade de Deus, mas que em determinado momento caíram, em determinado momento falharam nessa caminhada cristã. Mas a misericórdia de Deus se derramou sobre as suas vidas e eles puderam viver um novo começo em Deus, puderam viver um recomeço. E hoje nós vamos ver algumas atitudes pautadas nesses homens e mulheres de Deus, mais especificamente sobre 3 homens, que realmente deram um testemunho vivo da obra do Senhor e que mesmo caindo, o Senhor veio sobre eles e os fez levantar. Mas para isso eles tiveram que tomar algumas atitudes. Nós iremos ver nesta manhã as 3 atitudes que nós, enquanto cristãos, devemos tomar para que nós experimentemos o renovo do Senhor sobre as nossas vidas. E a primeira dessas 3 atitudes é o reconhecimento do erro e da culpa. Então, quando nós caímos devido a um pecado que nós cometemos, que infelizmente nós cometemos no meio da nossa caminhada cristã, é muito importante que nós reconheçamos nosso erro diante de Deus. E esse fato de admitir a culpa e de reconhecer o erro é um desafio que a humanidade tem enfrentado desde o início, desde o Jardim do Éden lá. Eu gosto muito das palavras do pastor Luciano Subirá, e ele sempre fala nas suas pregações que no momento que o homem pecou, que Adão e Eva pecaram, e o Senhor foi ali até ele, perguntar por que aquilo tinha acontecido, por que eles tinham desobedecido a Deus, Adão foi primeiro e falou, não, Senhor, foi a mulher que tu me deste que me fez pecar. Então ele colocou a culpa em Eva e ainda quis colocar a culpa em Deus também. E quando o Senhor foi falar com Eva, ela disse, não foi Satanás, foi a serpente que me fez pecar. Então nenhum dos dois admitiu a culpa, admitiu que estava errado. E isso é muito comum, infelizmente, nas nossas vidas. Muitas vezes, se você vai conversar com um casal que está passando por problemas, geralmente o esposo coloca a culpa na esposa, a esposa no esposo. E nas nossas vidas, às vezes, nós não lemos a Bíblia como deveríamos, não temos uma vida de santidade com Deus e achamos inúmeras desculpas para encobertar aquilo, para colocar a terceiros a culpa e não nos responsabilizamos pelo nosso erro, pela nossa culpa. E o homem de Deus que nós iremos ver nesse tópico é Moisés. Acredito que todos nós conhecemos Moisés, que foi o homem usado pelo Senhor para tirar o povo de Israel do Egito, levar até a terra prometida. E aí ele foi um homem que viveu em constante comunhão com o Senhor, mas que em certos momentos ele caiu, em certos momentos ele pecou e fez o que não
agradava o coração do Senhor. E nós vamos ver esse momento, um dos momentos que Moisés desagradou a Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 32. Se você puder abrir para a gente acompanhar. Êxodo, no capítulo 32. Nós vamos ler o verso 15 ao verso 19. Então, só contextualizando aqui essa leitura, Moisés, ele subiu até o Monte Sinai. Nós sabemos que ele passou 40 anos no deserto com o povo até chegar à Terra Prometida. E em certo momento ele subiu ao Monte Sinai para receber de Deus os 10 mandamentos, para o Senhor mandar até o povo, através de Moisés, os 10 mandamentos naquelas 2 tábuas de pedra. E enquanto Moisés estava passando 40 dias e 40 noites lá em cima do monte, em plena comunhão com Deus, o povo de Israel que tinha ficado lá embaixo não estava aguentando esperar Moisés e acabou pecando e acabou construindo aquele bezerro de ouro. E aí nessa leitura que nós iremos fazer, nós vamos ver uma atitude de Moisés que desagradou muito a Deus quando ele estava descendo no monte, depois desses 40 dias e 40 noites. Então, Êxodo 32, do verso 15 ao verso 19, diz o seguinte: Moisés voltou-se e desceu do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que eu ouço não é alarido de vencedores, nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado, arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Então aqui nós vemos o erro que Moisés cometeu. Qual foi o erro? Ele tinha passado 40 dias e 40 noites recebendo as informações do Senhor, os conselhos do Senhor para o povo. Ele recebeu ali da própria mão que o Senhor tinha escrito as 2 tábuas com os 10 mandamentos. E a primeira atitude, quando ele desce o monte, vê aquele povo adorando um bezerro de ouro, ele lança no chão e ele quebra as tábuas. Então, se nós formos olhar sob uma perspectiva humana, eu acho que a nossa vontade seria destruir Moisés naquele momento, porque, poxa, ele passou 40 dias em comunhão intensa com o Senhor, e aí ele vai e quebra e não cumpre aquilo que o Senhor colocou para ele cumprir, não cumpre a função que o Senhor deu de entregar ao povo aquelas informações. Mas ainda bem que o Senhor ele tem a perspectiva divina que nós mesmos não conseguimos entender. Então ele olha ali para Moisés, ele vê que Moisés errou, mas ele resolve dar uma segunda chance para Moisés. Mas essa segunda chance ela é condicionada a algo. Aí você pode só virar a página aqui no capítulo 34, de Êxodo 34, nós conseguimos ver qual é essa condição para o Senhor dar uma segunda chance a Moisés. Capítulo 34, verso 1 e o verso 2. Diz o seguinte: então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o Monte Sinai e se apresente ali diante de mim no alto do monte. Então nós iremos enfatizar o fim do versículo 1, que diz assim: e escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Então aqui para o Senhor derramar sobre Moisés uma chance dele recomeçar novamente naquela missão que Deus tinha dado a ele, primeiro ele teve que se responsabilizar pelo seu erro. Primeiro ele teve que reconhecer que se as tábuas quebraram, o culpado tinha sido ele, que a ira dele, que o pecado dele tinha sido responsável pelas tábuas terem quebrados e pelo fato do povo não ter recebido aquele mandamento do Senhor. Então aqui com Moisés nós aprendemos que para nós vivermos um recomeço no Senhor, diante de um pecado, diante de um erro que nós cometemos, o primeiro passo para que nós nos arrependamos é reconhecer o erro, é colocar o erro diante do Senhor e falar: Senhor, eu pequei,
mas eu quero mudar, mas eu entendo que eu preciso viver a tua vontade na minha vida. Então esse é o primeiro passo, porque muitas vezes, irmãos, o maior empecilho para que nós vivamos um renovo surpreendente nas nossas vidas é a nossa falta de reconhecimento do nosso erro, a nossa falta de reconhecer a nossa inferioridade diante do Senhor. Então aqui nós aprendemos o quão é importante admitirmos o nosso erro. E a segunda atitude, que é uma espécie de extensão da primeira, que nós devemos ter para que o poder do Senhor seja manifesto nas nossas vidas, é o entendimento de que o Senhor ele pode perdoar as nossas falhas, que mediante o nosso arrependimento, o nosso reconhecimento do nosso erro, o Senhor ele tem o poder de perdoar os nossos pecados, mas ele não tira as consequências do nosso erro. Então é muito importante que nós entendamos e reconheçamos realmente que precisamos arcar com as consequências dos nossos erros. Lá em Lamentações 3, 22 e 23, a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são o motivo pelo qual nós não somos consumidos, que as misericórdias dele se renovam a cada amanhecer. Então Deus ele é um Deus extremamente misericordioso, mas o fato dele ser misericordioso não anula uma outra característica incrível dele, que é a sua justiça. Então, mesmo que ele nos perdoe, quando nós nos arrependemos genuinamente, ele tem o poder de nos perdoar, mas ele não tira as consequências do nosso pecado. Nós temos que arcar com essas consequências. Nós vemos isso muito bem na história de Davi. Também é outra história que todo mundo conhece, que Davi era o menor da sua casa, foi escolhido por Deus para ser o grande rei de Israel, e era um homem que realmente experimentou muitos momentos na presença de Deus. Mas que em certo momento ele acabou se apaixonando por uma mulher que era casada, por Batseba, e acabou cometendo adultério. Acabou até mesmo sendo responsável pela morte do seu esposo para poder ficar com ela. Então olha só, que pecado, né? Que coisa extremamente que desagradou ao Senhor. Mas nós fomos analisar a história de Davi, ele se arrependeu profundamente pelo seu erro. Quando ele entendeu que aquilo não agradava ao Senhor, ele se arrependeu. A palavra de Deus diz em diversos momentos que quando Davi se arrependia, ele chegava até a rasgar suas vestes em sinal de arrependimento ao Senhor. Então ele se arrependeu genuinamente. Só que mesmo o fato dele ter se arrependido não anulou a consequência do pecado que ele tinha cometido. E lá em 2 Samuel, capítulo 12, nós vemos muito bem esse fato do Senhor não tirar sobre ele a consequência do seu pecado. Aqui nós vemos o profeta Natã, que quando Davi pecou, o Senhor mandou o profeta Natã ir lá na casa dele e conversar com ele para dizer que ele tinha pecado. E a palavra do Senhor nos diz assim, em 2 Samuel 12, do verso 13 ao verso 14. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas, porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Então aqui nós vemos que Natã, um servo do Senhor, um profeta do Senhor, veio falar com ele e dizer para ele que ele tinha pecado. E Davi disse: não, eu sei que eu pequei, eu me arrependo muito por isso. Então Natã diz a ele: não, o Senhor sabe que você se arrependeu e o Senhor o perdoou. Mas porque você pecou, o seu filho com Batseba vai morrer. Então aqui Davi se viu uma situação, eu acredito que muito difícil, porque eu acho que ele pensava que pelo Senhor ter perdoado, ter mandado o profeta na casa dele para dizer que ele estava perdoado, tudo estaria bem, mas não. O Senhor disse que ele tinha sido perdoado, mas a consequência do pecado, as cicatrizes da queda dele ainda estavam lá, e era a morte do seu filho. E é nesse momento que nós vemos uma maturidade espiritual muito grande na vida de Davi, porque ele entendeu que ele tinha que arcar com os resultados do seu pecado. Ele entendeu isso em Deus. Então, quando nós entendemos que nós temos que arcar, que nós temos que realmente aceitar as consequências do nosso erro, do nosso pecado, é um sinal de maturidade espiritual e é um passo enorme rumo ao recomeço em Cristo. É um passo muito grande que nós, enquanto cristãos, nós devemos tomar
a cada dia, justamente essa aceitação, esse reconhecimento que o Senhor ele nos perdoa, Ele nos dá um novo começo na presença dEle, mas que às vezes nós vamos ter ainda que lidar com certas situações que nós mesmos criamos. Isso o Senhor não apaga, porque Ele é um Deus de justiça. Então, que nós realmente devemos ter essa capacidade de entender e aceitar isso nas nossas vidas. E a nossa terceira e última atitude que nós devemos ter para viver novos começos em Deus, essa diferente das outras, não está relacionada apenas à queda quando nós erramos, quando nós caímos devido a uma falha nossa, a um pecado nosso, mas sim em qualquer situação da nossa vida em que muitas vezes nós pensamos que não tem mais saída, que nós nos encontramos literalmente, como uma expressão diz, no fundo do poço, quando nós não vemos solução para o nosso problema, seja devido ao luto de uma perda ou a outros problemas que excedem a nossa responsabilidade, que não fomos nós que causamos diretamente. E é neste momento que nós nos encontramos em situações difíceis como essas, que nós temos que cultivar a mentalidade do recomeço. Como assim? Cultivar a mentalidade do recomeço nada mais é do que querer entender e confiar que mesmo quando as coisas parecem que acabaram, que estão destruídas, o Senhor ele tem o poder de restituir e de restabelecer as nossas forças e nos permitir começar de novo na presença dEle. E isso nós vemos muito claramente na história de José, porque José foi um homem que passou por muitas dificuldades, por enormes dificuldades. Nós sabemos que com 17 anos o Senhor liberou sobre ele as suas promessas através de sonhos. O Senhor mostrou para ele os planos que ele tinha para a sua vida. E aí depois disso ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, ele foi perseguido pela mulher de Potifar, ele foi até mesmo preso injustamente. E em todo momento, a fé de José e a confiança nele, nas promessas que Deus tinha dado para ele lá atrás, fizeram com que ele recomeçasse a cada queda, a cada dificuldade que ele enfrentou. Então Moisés ele teve a confiança, ele tinha a plena convicção de que as promessas do Senhor iriam ser cumpridas na vida dele, independentemente do tempo, porque o tempo é o Senhor quem dá, o Senhor que diz a hora e o momento certo. Então ele viu que mesmo ele estando na prisão, mesmo ele estando ali de forma injusta, o Senhor ele ia em algum momento realizar a vontade dele e cumprir as promessas dele na vida de José. E realmente nós vemos que isso aconteceu. Então com José nós aprendemos que não importa o quanto as coisas ao nosso redor pareçam estar destruídas, e sim o quão cheios de Deus nós estamos para entender que Ele tem todo o poder de recomeçar, de restituir, de nos dar uma nova oportunidade na presença dEle e realizar a vontade dEle nas nossas vidas. Então isso é algo extremamente difícil, mas extremamente edificante, quando nós entendemos que podemos olhar para um lado, para o outro, não ver saída, não ver solução, mas a nossa fé no Senhor deve nos fazer olhar com os olhos da fé, literalmente, para nós vermos que o Senhor ele está na direção de tudo, que Ele está vendo o nosso sofrimento, que Ele está vendo as nossas aflições, que Ele tem o poder de nos restituir, de nos restaurar, de renovar as nossas forças, de derramar a sua misericórdia, a sua graça sobre nós e nos permitir começar de novo na presença dEle. Então isso é algo realmente edificante que nós aprendemos. Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas quando eu conheci eu fiquei muito maravilhada por uma técnica japonesa. O nome dessa técnica é Kintsugi. Essa técnica japonesa, ela consiste em pegar vasos de cerâmica, de barro, que estão destruídos, que estão em pedaços, e fazer uma restituição através da aplicação de fios de ouro nesses vasos, nesses pedaços destruídos, e assim o jarro ou o material que estava destruído, ele se transforma em uma obra de grande valor, de valor inestimável. Essa técnica é muito utilizada no Japão. E os artesãos, eles fazem o manuseio desses pedaços que estão quebrados, desses pedaços que, aos olhos humanos, não seriam utilizados para nada e transformam em obras de grande valor. E se nós formos analisar, é exatamente desse jeito que Deus faz com a gente.
porque as tristezas da vida, porque os problemas, as aflições, muitas vezes nos deixam em pedaços, nos deixam desesperados. Nós muitas vezes nos desesperamos, mas o poder de Deus para nos fazer recomeçar, o poder de Deus para nos fazer olhar para a situação e ver que ainda existe saída, é o que deve nos mover, porque Ele tem o poder para nos encher da sua unção e da sua presença de forma maior ainda do que antes de nós sermos quebrados. É isso que é uma maravilha, que é algo incrível do nosso Deus, que quando nós caímos, Ele tem o poder de nos levantar, de nos renovar e nos deixar mais cheios da sua unção, da sua glória do que antes de nós termos caído. Porque às vezes nós não entendemos qual a vontade ou qual a permissão de Deus para certas situações que nós passamos. Mas independente de não entendermos isso, devemos ter a plena convicção de que o Senhor Ele tem um plano maior aquilo tudo. E os planos do Senhor, a palavra de Deus vai dizer que eles são muito maiores e são muito melhores do que os nossos. Nós nem conseguimos imaginar os planos de felicidade, de alegria e de bênçãos que o Senhor Ele tem sobre o seu povo. Então, o nosso Deus, Ele realmente tem esse poder. E que se nós tomarmos essas atitudes, que assim como Moisés, reconhecermos o nosso erro, que assim como Davi, entendermos e termos a maturidade de aceitar e de arcar com as consequências. E assim como José, mantermos a nossa confiança no nosso Deus. Se nós fizermos tudo isso, nós vamos experimentar um renovo espiritual sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, que nós nem sequer imaginamos. Então esse é o Deus que nós servimos. Ele nos dá poder de recomeçar diariamente. Todo amanhecer é um símbolo de recomeço. É o Senhor dizendo, olha, ontem pode não ter dado certo, mas hoje, se você confiar em mim, vai dar certo. E hoje, se você entregar tudo nas minhas mãos, entregar tudo diante do meu altar, vai dar certo. Então, que nós possamos realmente entregar as nossas vidas, os nossos corações, os nossos problemas diante do Senhor, que possamos realmente nos derramar a cada dia diante dele, porque assim como disse o nosso versículo base, o texto base, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Então que nós possamos nos apegar a essa verdade, nos apegar a essa palavra, que nós podemos até cair, mas o Senhor Ele nos sustenta pelas suas mãos e não nos deixa permanecer prostrados, não nos deixa no chão. Isso é uma verdade maravilhosa no Senhor. Então, que realmente nós possamos nos apegar a isso e vivermos uma vida que agrade ao Senhor, vivermos uma vida confiando nele, acreditando que Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Essa é a beleza do recomeço, esse é o segredo do recomeçar em Deus, em acreditar no poder dele para nos fazer recomeçar, independentemente da situação em que nós estamos. Amém? Então, que essa palavra realmente possa ficar no nosso coração, nós possamos nos apegar a isso, crer no poder do Senhor para o recomeço. Crer que o mesmo Deus de Moisés, de Davi, de José, é o mesmo Deus hoje, Ele é imutável. Ele quer realizar grandes coisas nas nossas vidas. Nós só precisamos confiar. Amém? Então nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Nós vamos orar também por um renovo espiritual sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. Logo quando a Miriam me falou sobre esse tema, eu fiquei apaixonada. No começo fiquei um pouco confusa, mas quando eu comecei a falar com o Senhor, a orar, a pedir orientação de Deus, eu fiquei apaixonada, porque realmente isso é algo que as nossas igrejas precisam viver. Viver um renovo espiritual, viver um renovo da nossa juventude trabalhando, está sendo maravilhoso. Na congregação nós também estamos fazendo isso. Então ver o povo de Deus se levantando em busca de um renovo, de um refrigério sobre a alma das pessoas que estão caídas, que estão doentes, isso é algo maravilhoso. Isso é o desejo do Senhor para a vida do seu povo. Então nós vamos orar que o Senhor Ele nos dê forças, que Ele nos dê coragem e que Ele realmente realize um renovo sobre as nossas vidas e sobre a nossa igreja. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai de amor e de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado pela beleza da tua santidade, Pai. Muito obrigado porque nós ficamos constrangidos diante do teu poder, diante da tua graça, diante da tua majestade, Pai. E diante de tudo que nós vimos aqui nessa manhã, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa igreja, as nossas vidas. Eu não sei, Pai, mas o Senhor conhece cada coração que está aqui nessa manhã, Pai.
E nós queremos colocar diante do Senhor cada vida que nós não sabemos, mas o Senhor sabe as dificuldades, os problemas que estão enfrentando. Então nós queremos colocar diante do altar do Senhor, Pai, que nessa manhã o Senhor venha com o seu refrigério, com o seu renovo sobre as nossas vidas, Pai. Nos ajuda a recomeçarmos. Se existem pessoas caídas aqui em pecado, em dificuldades, que o Senhor possa estar vindo com o teu renovo e proporcionando um novo começo, Pai. Um novo começo de vida para cada um de nós. Nos ajuda a sempre que errarmos, recomeçarmos no Senhor, mantermos a confiança de que o Senhor é um Deus de recomeço, que tem o poder para nos tirar do lamaçal do pecado, nos colocar na sua maravilhosa luz, para nos tirar do meio dos problemas quando as situações parecem difíceis, nos tirar do desespero e nos proporcionar a paz que só o Senhor pode trazer, Senhor. Então, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. E que a cada dia a tua igreja possa ser renovada, Pai, espiritualmente, possa receber um renovo vindo dos altos céus. Nos ajuda a colocarmos em prática a confiança no Senhor, que mesmo quando tudo parecer difícil, nós servimos a um Deus que tem o poder de nos fazer recomeçar e que tem o poder de nos dar um novo começo na sua presença, Pai. E a certeza de que ainda que nós caiamos, o Senhor não nos deixará prostrados, possa nos fazer levantar de cabeça erguida a cada manhã, com fé e com a firme convicção de que o Senhor está conosco. Em nome do teu amado Filho Jesus, que nós pedimos e nós te agradecemos nessa manhã. Amém e amém.